Boa tarde a todos e a todas. Hoje nós vamos trazer um tema para discussão, que é a sífilis. Nós resolvemos trazer uma discussão em 2 módulos. Eu vou falar sobre a sífilis adquirida e a Lilian vai falar sobre sífilis congênita, e permeando um pouquinho pela grávida. E a gente destaca a importância desse tema, né, gente? Desde os primórdios da sífilis até hoje, com essa importância em termos de saúde pública, e chamando atenção para o aumento do número de casos atualmente. Então, portanto, a escolha em trazer para discussão esse tema. Então, só para falar um pouquinho historicamente, a sífilis é uma doença infecciosa crônica, sistêmica, específica do ser humano e representa um desafio para a humanidade há séculos, né? Então, ela é conhecida aí na Europa desde o final do século XV, e a introdução da penicilina no final dos anos 20 trouxe uma grande perspectiva, que é a perspectiva de cura. Porém, ao longo do tempo, mudanças comportamentais, né, nos anos 60, com a liberação sexual e a epidemia de HIV, né, a introdução do HIV com a sífilis propicia o aumento de transmissão de outras ISTs, e as outras ISTs também permitem a disseminação dessas outras doenças. Então, trazendo de novo o cenário, assim, o que a gente podia ter de grandes conquistas, novamente o impacto importante da sífilis no nosso meio. Aqui é só interessante mostrar uma figura, né, bem lá do passado, como se descobriu que o treponema tem uma certa sensibilidade ao calor, né, a temperatura mais alta, que era uma câmara de tratamento, era uma espécie de estufa retendo calor, usada para o tratamento. Então, só para mostrar a importância e o tempo de conhecimento da sífilis, né? Bom, então só um pouquinho aí do cenário da sífilis no mundo, a importância, né, do número de casos, a importância do nosso país, do nosso continente, né, trazendo aqui a África, a Ásia também, em termos de prevalência de sífilis no mundo, uma faixa etária de pessoas jovens, né, sendo responsável aí pelo aparecimento dos casos novos, mas, no entanto, a sífilis tem uma importância significativa em todas as faixas etárias. Então, só para mostrar aqui, né, um pouquinho dos dados do Brasil, falando de sífilis adquirida, que começa a notificação compulsória em 2010, números expressivos, né? Números expressivos também em gestante, e aqui um pouquinho de dados mais recentes, mostrando aqui uma taxa de incidência bastante importante, né? 42,7 por 100 mil entre os casos de sífilis adquirida, e novamente mostrando aqui uma faixa etária de jovens contribuindo de forma importante para esse número. Bom, aí mostrando aqui também, olha, nós temos uma taxa de detecção no período de 2010 a 2015, e o que a gente observa é um aumento dessa curva, né? A gente percebe um aumento de incidência em todas as regiões do país. Devemos chamar a atenção que, como a notificação começa aqui em 2010, o óbvio é que a vigilância melhorou, a oferta de exames melhorou, então isso explica um pouco o aumento da incidência, porém existe um número real de aumento de casos. Aqui são os dados de Minas Gerais, né? Nós podemos ver aqui o aumento ao longo dos anos, né, nos casos de sífilis adquirida. Esses dados de 2017 são dados ainda incompletos, né, por causa de atualizações que são feitas ao longo do tempo, e também mostrando aqui o aumento de casos entre sífilis em gestantes. Eu vou deixar esses dados de sífilis congênita para a Lilian comentar. Então, só para falar um pouquinho da importância, né, em termos numéricos, né, o impacto grande em termos de saúde pública. Então, nós temos, né, sobre o agente etiológico, o treponema pálido é uma bactéria do grupo das espiroquetas, que desencadeia uma doença infecciosa sistêmica, então pode haver acometimento de todos os órgãos, mas temos um fator muito importante, ela é curável, né? Isso
nos dá uma alegria, apesar de toda a complexidade que envolve esse contexto e que traz hoje a situação de aumento de casos. O treponema pálido ele é não cultivável, isso dificulta um pouco os estudos, inclusive estudos de resistência. É exclusivo do ser humano e ele tem esse nome pálido, né, porque ele se cora fracamente ao exame laboratorial. A transmissão em grande parte, né, é via sexual, aqui a gente chama atenção da sífilis adquirida, e vertical, a sífilis congênita, transmitida aí da mãe, né, da gestante para o feto. Existem outras possibilidades, mas muito raras, que através de transmissão sanguínea, através de contato, de compartilhamento de agulhas e instrumentos que se usa para uso de drogas inaláveis, mas hoje em dia o controle de banco de sangue é muito cuidadoso, então a gente não tem mais essa situação como algo importante. Então, frisando que a via sexual e de transmissão vertical são as mais importantes. E essa transmissão ela se dá de forma significativa nas fases iniciais da doença, né? Ou seja, na sífilis primária e secundária, nós vamos falar um pouco sobre isso. E os lugares onde a gente encontra essas lesões são especialmente nas regiões do trato genital, seja no pênis, na vagina, nos grandes lábios, podendo encontrar também em ânus, na boca, né? Então são locais que a gente deve buscar essas lesões. Tem um risco de contágio alto e a sequência tem as abrasões na relação sexual, o treponema entra por essa lesão, alcança a corrente linfática, depois a disseminação linfática e hematogênica, levando uma erosão e ulceração nesse ponto de inoculação, a formação de complexos imunes com depósito em diversos órgãos. Eu chamo atenção porque quando a gente está no atendimento, qualquer órgão pode ser acometido. Então, isso envolve em termos de especialidades médicas todas, né? Desde a clínica, dermatologia, cardiologia, neurologia, dermato, infecto. Então, é uma doença que ela pode ter uma variedade de sintomas. Então, as pessoas infectadas com manifestação vão chegar em qualquer local da rede, né? Bom, então nós usamos para entender mais didaticamente a classificação da sífilis de acordo com a clínica e com o tempo de infecção. Então, a gente, em geral, estou falando em geral porque eu vou fazer um comentáriozinho aqui que eu e a Lília acabamos descobrindo agora, fazendo revisão de literatura e trocando algumas figurinhas na preparação dessa discussão. Então, nós temos a sífilis adquirida recentemente, que é menor de 1 ano e engloba as fases, né, de sífilis primária, secundária e latente recente, então é dentro desse período de 1 ano. E adquirida tardia, que é considerada maior que 1 ano e envolve a latente tardia e a sífilis terciária. E o que nós vimos nos últimos documentos da Organização Mundial de Saúde e que inclusive o protocolo brasileiro de transmissão vertical considera a sífilis adquirida recente com um período até 2 anos de infecção. Então, essa foi uma novidade que a gente acabou descobrindo nesse processo de preparação aqui dessa discussão. E aí a sífilis congênita, a Lili vai comentar, só chamando a atenção que a latência ela é considerada como são os períodos sem manifestação clínica, onde a gente detecta a infecção, né, pelo treponema pálido através de testes laboratoriais. Bom, então começando aí com a sífilis primária, a lesão característica é o cancro duro, que inicia como um nódulo, é uma lesão em geral única que evolui para uma úlcera, ela é indolor, eu destaco aqui essa característica porque muitas vezes, como não é uma lesão que incomoda pela dor, muitas vezes as pessoas nem buscam o serviço e como ela evolui para a cura sem deixar cicatriz espontaneamente, acaba que as pessoas não procuram, não sentem problema, especialmente na mulher, onde às vezes a gente nem percebe aonde a lesão está, porque ela pode estar no canal vaginal, né? Então isso chama atenção, uma lesão em geral única, indolor, tem a base endurecida e o fundo é limpo.
Aqui nós temos um exemplo de uma imagem, eu vou mostrar outros exemplos para vocês. Então, no local da inoculação, surge essa lesão num período aí de 10 dias a 90 dias da infecção, com uma média de 3 semanas. E aqui a gente já falou, só repetindo, né, os locais mais comuns de aparecimento da lesão, né, do cancro duro, é o pênis, a vulva, a vagina, o colo uterino, e podendo aparecer em outros locais também, como ânus, boca e mesmo a pele. Então, a pessoa deve ser investigada de uma forma cuidadosa. É comum o aparecimento de aumento de gânglios na região inguinal, e os gânglios aparecem em torno de 1 a 2 semanas do aparecimento do cancro, e então a regressão espontânea de 2 a 6 semanas sem deixar cicatriz. Bom, aqui mais algumas lesões para a gente ver, né? Assim, o cancro, né, tem uma base endurecida, borda elevada, o fundo tem uma secreção clarinha. Aqui nós temos vários exemplos, né, que são as manifestações comuns, lembrando que em algumas situações você tem infecção sem ter a manifestação da lesão. Aqui só para chamar a atenção, gente, que as ISTs, né, as infecções sexualmente transmissíveis, elas correm juntas. Então, toda vez que a gente vai investigar alguém que tem sífilis, né, ou suspeita de sífilis, a gente tem que lembrar do HIV, do herpes, dos corrimentos, né, gonococo, clamídia, o HPV. Então, hepatite B, que também é transmissível sexualmente, então a gente tem que lembrar da associação desses agentes. Então, aqui nós estamos mostrando, né? A lesão, são várias lesões que cursam com dor, são ulceradas, lembrar do herpes genital. Aqui na letra A nós temos uma lesão de cancro duro, né? Lembrando de uma úlcera com borda elevada, uma base endurecida com uma secreção clarinha, límpida. Aqui, né, o herpes, várias lesões, e a gente pode ver aqui no meato uretral a presença de secreção purulenta. Aí, lembrando do gonococo, da clamídia. Bom, então no processo, né, na história natural da sífilis primária, a gente passa para a sífilis secundária. As lesões aparecem em torno aí de 6 semanas a 6 meses da infecção, e pode se manifestar de formas diversas, como o exantema, né, que são máculas e pápulas no tronco. É característico eritema palmo-plantar, né, então é muito importante, né, prestar atenção nessas manchas que aparecem em palma da mão e planta dos pés. Elas podem ser pruriginosas ou não. Lembrar de avaliar a mucosa oral, tem que investigar a boca. A gente tem aqui as lesões de condiloma plano, né, ou condiloma lato. Então, lembrar que a sífilis pode ser transmitida através do beijo. E a queda de cabelos, né, que nós temos uma imagem aqui para mostrar, que a alopecia em clareira, e a perda de pelos também em sobrancelha. E o secundarismo, nessas manifestações, eles podem ser acompanhados de aumento de gânglio generalizado. Então aqui, né, a palma das mãos, o rush na face. Então, mais lesões de sífilis secundária, né, disseminadas pelo corpo todo, acometimento da planta dos pés, da palma das mãos. Aqui, tá vendo, gente, as clareirazinhas de perda de pelos, né, no couro cabeludo. Lesões na mucosa da boca, representando aí o secundarismo, e as lesões disseminadas na pele. Bom, então a gente pode ter aí, na sequência, né, da sífilis primária, sífilis secundária. A sífilis secundária pode ter manifestações repetidas, em geral, aí no 1º ou 2º ano da doença, né? A gente pode ter recorrência desses sintomas, e a partir daí a gente entra, depois da sífilis secundária, na latência primária, e da literatura trazendo as novidades, né, de 1 ano a 2 anos, e depois disso a gente tem um período aí da latência, da grande latência, né, a partir de um ano de infecção ou de 2 anos da infecção, com as possibilidades de cura clínica e sorológica, de avaliação de evolução assintomática com
presença de sorologia positiva, né, os exames laboratoriais, e a evolução bem mais tardia, depois de 10, 20 anos, da sífilis terciária. Bom, então chegamos na sífilis terciária, né, que são as lesões localizadas envolvendo pele, mucosa, sistema cardiovascular e nervoso especificamente, com formação de granulomas destrutivos, né, que são o que a gente chama de gomas, e chama atenção a ausência quase completa de treponemas. Então, voltando ao que a gente já conversou, o grande momento de transmissão é a fase precoce da sífilis, a fase primária e secundária, né, onde a gente encontra um número grande de treponema nas lesões. E na goma, né, na sífilis terciária, que trata-se de necrose do tecido, as lesões são solitárias ou em pequeno número, são assimétricas, endurecidas, com pouca inflamação e as bordas bem marcadas, e envolvendo uma variedade de órgãos do nosso corpo, né? Coração, osso, fígado, cérebro, pode ter acometimento de rim. Aqui é um exemplo de uma lesão de goma sifilítica terciária na pele. Aqui a gente mostra uma perfuração do palato, né, resultante dessa lesão terciária da sífilis. Então, só para falar um pouquinho, né, do sistema cardiovascular, que é um alvo importante, né, do treponema, lembrando que a sífilis terciária, com tratamento adequado, né, nas fases mais iniciais, o risco é muito pequeno de desenvolver, desde que a gente faça diagnóstico e trate. Então, 10 a 30 anos após a infecção inicial, o acometimento cardiovascular mais comum é a ortite, em torno de 70%. A maioria dos quadros é assintomática e a gente vai pensar nisso investigando a sorologia e vendo um exame positivo, vendo a história de não tratamento ou de reexposições, né, para a gente poder buscar a sífilis terciária, que na maioria das vezes é assintomática. Então, as principais complicações: o aneurisma, a insuficiência de válvula aórtica, estenose de aorta da aorta. Então, aqui nós temos o acometimento aí da aorta ascendente, que é o mais importante. A neurosífilis, que também é uma das manifestações da sífilis terciária, que é importante, né? Lembrando que a infecção terciária, a sífilis terciária, ela não é tão frequente, a não ser que a gente não trate, né? E a neurosífilis, o acometimento do sistema nervoso central pode acontecer em qualquer das fases, desde a fase inicial, mas a grande tendência é que na fase inicial, onde o treponema está disseminado, há uma evolução espontânea para resolução do acometimento do sistema nervoso central. E quando isso não acontece, nas formas mais raras, a gente tem o comprometimento do sistema nervoso central com formas assintomáticas ou sintomáticas, que vão desde uma alteração de comportamento, quadros psiquiátricos, até paralisias e quadros de acidente vascular cerebral por causa do acometimento dos vasos, né? Aqui é um esquema só para mostrar, né, que a invasão do sistema nervoso central pelas espiroquetas, que pode ter regressão espontânea, e vão desde quadros assintomáticos até quadros sintomáticos, a maioria deles evoluindo para regressão espontânea, mas podendo ter mais tardiamente as manifestações da sífilis terciária. Bom, vamos partir então agora para o diagnóstico laboratorial. Então, nós temos o diagnóstico definitivo e o diagnóstico presuntivo, né? O diagnóstico definitivo é a oportunidade que a gente tem de isolar o agente. E quando que isso acontece? Na fase inicial, nas lesões ricas de treponema. Então, a gente tem as provas diretas, onde a gente demonstra a presença do agente etiológico, né? Então, nós temos o exame de campo escuro, a imunofluorescência direta e o PCR, em geral, é restrito à atividade de pesquisa. Nós estamos lá no centro de saúde, né, no atendimento aí na rede primária, nós não vamos ter esses recursos, né, gente? Então, temos que estar atentos à presença de lesões e, mesmo quando as pessoas chegam assintomáticas, lembrar de oferecer o teste para essas pessoas. Aí depois nós vamos lembrar lá no finalzinho
a importância que é a gente estar sempre lembrando de oferecer testes relacionados às ISTs para todas as pessoas. Bom, então passamos para o diagnóstico presuntivo, que é feito indiretamente através da detecção dos anticorpos. Então, os testes sorológicos, né, que é a detecção de anticorpo, nós temos dois tipos. O teste não treponêmico, que são testes que não são específicos, né, um teste que é muito conhecido de todos nós que estamos aí na atuação da área da saúde, que é o VDRL, e a reagina plasmática rápida, que é o RPR. O mais usado por nós é o VDRL, nós vamos falar um pouquinho dele daqui a pouco. E os testes treponêmicos, que são testes específicos, que vão dosar os anticorpos específicos para o treponema. Então, nós temos o FT-ABS, o ELISA, STEM-BLOT e teste rápido. E o que a gente vê mais frequentemente aí no nosso trabalho na rede é o FT-ABS, os testes ELISA e o teste rápido, né, que são usados com mais frequência, o teste rápido introduzido mais recentemente, e nós vamos falar um pouquinho de cada um deles. Então, começando com o VDRL, repetindo, né, que é um antígeno constituído de lestina, colesterol e cardiolipina purificada, então, portanto, ele não é específico, ele pode ter reação cruzada aí com outros elementos, né, que são constituintes da morte celular, da célula, e com a morte celular acaba, a gente detecta, né, esses anticorpos dirigidos a essas substâncias. O VDRL ele positivas em torno de 5 a 6 semanas depois da infecção, entre 2 a 3 semanas após o surgimento do cancro, então é importante lembrar que na sífilis primária a gente pode ter o VDRL não reagente, né? Então lembrando que tem que repetir depois, porque esse pode ser um momento em que o teste não está positivo ainda, e às vezes até na fase secundária também. Menos frequente, né? A fase secundária em geral a gente já tem ele presente, mas lembrar que em algumas situações ele pode estar não reagente ainda. Então é uma reação não específica. E a grande importância do VDRL, gente, é o exame que a gente utiliza para acompanhar o tratamento, para avaliar controle de cura. Então, os testes treponêmicos, né, o FT-ABS é um dos primeiros a aparecer, ele é de rápida execução e baixo custo, ele necessita de um microscópio de fluorescência, ele pode apresentar resultado falso positivo em torno aí de 1% da população. Depois nós vamos falar como é que a gente resolve essa situação do falso positivo, né? Bom, ainda lá dentro do diagnóstico dos testes treponêmicos específicos, nós temos o teste rápido, que tem uma utilização importante, nós vamos ver aqui, né? Ele é de grande importância no auxílio do diagnóstico devido à leitura rápida, né? Então, a gente tem aproximadamente aí 20 minutos a 30 minutos após a realização, a gente já pode ter o resultado. A detecção é visual e qualitativa dos anticorpos, é um exame fácil de fazer, a equipe pode ser treinada, existe até recurso de treinamento online, né, com o material do Ministério da Saúde. Eu faço isso com meus alunos na rede, né, então a gente vai divulgando, vai treinando mais pessoas para usar esse recurso, que é um recurso importante. Tem uma sensibilidade e especificidade que são boas, né? Então, sensibilidade de 93,7 e especificidade de 95,2. E ele, em geral, não é usado como critério exclusivo para o diagnóstico, a não ser em situações específicas. Nós vamos falar mais para frente, que é o caso da gestante, que diante de um exame positivo a gente já está autorizado a fazer uma dose, né, da penicilina benzatina. Em algumas situações, você atende um paciente que você sabe que o paciente não tem condição de voltar, hoje em dia com essa dificuldade de trabalho, você precisa que o paciente volte algumas vezes no serviço, e você avalia e vê que o paciente não tem condição de voltar, é uma oportunidade de usar esse teste rápido e pelo menos fazer uma dose inicial aí do tratamento. Aqui só para vocês verem o exemplo do teste rápido, né? Nós temos aqui a caselinha onde vai pôr a amostra do paciente. Essa linha controle é uma linha que tem que estar presente, que nos dá a confiança do teste.
ST é o do teste do paciente, então se eu tenho uma bandinha presente, essa linha significa que é um teste positivo, reagente, aqui é um teste negativo e aqui é um teste inválido, né, gente? Nós temos que ter a presença do controle, a faixazinha do controle positivo, porque senão esse teste não tem validade. É simples, né, de olhar e fazer interpretar o teste. Aqui só para a gente ver, eu achei muito interessante, isso é de um material do Ministério da Saúde. Aqui nós temos a fase de evolução da sífilis, né? A primária, secundária, a latente recente, a latente tardia até a terciária. E aqui a presença das lesões e dos anticorpos. Então aqui o cancro aparecendo aí na fase primária, as lesões secundárias, né? Podendo aparecer como recorrência. Aí a gente entra na fase latente, assintomática, latente recente, latente tardia, e a partir daí, de anos depois, 3, 4 anos, até 10, 20 anos, a sífilis terciária. E olha que interessante, quem aparece primeiro é o anticorpo treponêmico, né? O FT-ABS pode estar positivo aí no início da infecção, e seguido do VDRL. E outra coisa que esse gráfico nos mostra é que o FD-ABS ou os testes treponêmicos, eles podem durar a vida inteira da pessoa. Em geral, quando a pessoa trata precocemente, na fase primária ou secundária, o FT-ABS ou qualquer outro teste treponêmico pode negativar. E o VDRL, mostrando que nas fases iniciais ele é mais alto, né? Lembrando que aqui na fase de cancro, na fase primária ele é negativo, então a gente tem que estar atento e repetir, e que com o correr da evolução da sífilis os títulos são menores. Então, na infecção recente, né, na primária, secundária e a latente recente, esses títulos são maiores. E se a gente trata precocemente, nós vamos acompanhar a queda importante do VDRL, que pode negativar ou ficar em títulos mais baixos, e o FT-ABS treponêmico, que a tendência é que ele dure muito mais tempo ou até a vida toda do indivíduo. Bom, com relação ao diagnóstico, a gente tem alguns fluxogramas, eu não vou me detalhar aqui, porque a gente tem esse material, mas lembrando que a gente pode usar um teste rápido inicial com um teste não treponêmico confirmatório, né? Se o teste é negativo, a gente vai fazer um outro teste treponêmico, lembrando que na gestante é importante fazer no primeiro trimestre, depois no último trimestre nós vamos chegar nesse ponto, mas lembrando que existem aqui esse material disponível da gente interpretar, um dá positivo, outro dá negativo, o que acontece. Nós vamos detalhar isso rapidamente daqui a pouquinho, fora do fluxograma, mas interpretando esses resultados. Uma outra forma de fluxograma é utilizar agora primeiro um teste não treponêmico e depois um teste rápido confirmatório, que é o treponêmico, e as situações em que a gente pode usar apenas o teste rápido para conduzir, por exemplo, na gestante e nessa situação que a gente sabe que o paciente não vai voltar. Então, a gente pode atuar com um único teste rápido positivo para não perder a possibilidade de tratamento das pessoas. Então, gente, um teste não treponêmico reagente com um teste treponêmico reagente, o que nós podemos ter? Ou é uma sífilis ativa, ou uma sífilis latente, onde a pessoa não tem nenhum sintoma, ou mesmo uma sífilis tratada. Né? Se é a sífilis tratada e que deu tudo certo, o teste não treponêmico vai ter a titulação baixa, tá bom? Sempre lembrando que a gente tem que lembrar de perguntar exposição, história de tratamento para poder atuar de forma correta. Um teste não treponêmico reagente em títulos baixos e um treponêmico não reagente, provavelmente uma reação cruzada com resultado falso positivo. Depois vocês vão ter esse material disponível também, vocês podem voltar aqui, né, gente? Então, não reagente com reagente na sequência, pode ser uma sífilis primária, onde a gente ainda não tem o não treponêmico positivo, e o não reagente com o não reagente, né, não treponêmico, treponêmico, provavelmente o indivíduo não tem sífilis ou a infecção é muito recente. Então, com a nossa história epidemiológica, nós temos que retestar esse paciente. Então, aqui para gestante, só lembrando que a primeira consulta de pré-natal, especialmente, tentava que isso seja feito no primeiro trimestre.
E se ele é negativo, a gente vai repetir no terceiro trimestre. Lembrando que o único teste treponêmico positivo na gestante nos autoriza a fazer a primeira dose da penicilina e depois nós vamos continuar acompanhando essa gestante. Então, o tratamento, rapidamente, o grande esquema é a penicilina G-benzatina, a nossa escolha, né, para sífilis primária, secundária e latente recente. Nós vamos ter 2,4 milhões de unidades da penbenzatina numa dose única, né? E para as pessoas que têm alergia à penicilina, que isso é um quadro raro, né? Nós temos a alternativa da doxiciclina, com exceção das gestantes, não pode usar nas gestantes, nessa situação, ceftriaxone. Para sífilis latente tardia, né, com mais de 1 ano de duração, e aí agora entra a história de mais de 2 anos de duração, depois a gente pode comentar isso se vocês tiverem alguma curiosidade mais no final, ou a sífilis de tempo desconhecido, ou para sífilis terciária, nós vamos usar a penicilina G-benzatina, 2,4 milhões de unidades por 3 semanas, lembrando da alternativa doxiciclina, exceto em gestante, ou ceftriaxone. E na neurosífilis, a gente tem como escolha a penicilina cristalina, né, usando aí EV a cada 4 horas, ou como alternativa, ceftriaxone EV, ok? Bom, aí o monitoramento, né, para gestante é mensal, com o teste não treponêmico quantitativo, que é o VDRL, na população geral a cada 3 meses no primeiro ano, e aí a cada 6 meses no segundo ano após tratamento, ou ainda uma outra recomendação que pode ser a cada 6 meses até o segundo ano de tratamento. Só lembrando, gente, que a sífilis é de notificação compulsória, tanto a congênita quanto a gestante, quanto a adquirida. Não se esqueça, isso é importante, é daí que vem os nossos dados de entendimento da situação da sífilis no nosso país. E só lembrando que é muito importante, ninguém lembra muito de fazer isso, gente, essa é uma recomendação do CFM, que a gente deve oferecer sorologia para sífilis, HIV, hepatite B e hepatite C para todas as pessoas que têm vida sexual ativa, tá? Não se esqueçam disso, isso é uma recomendação muito importante. Muito obrigada e estamos aí à disposição para depois para a conversa. Não.